sua conferência para temas muito interessantes e desafiantes, certamente nós nos vão ajudar a refletir. Foi de facto muito interessante e estimulante e vai ser agora completado pelo debate. Caríssimos, então agora a palavra é vossa. O João Oliveira colocou esta história entre as armas, entre a guerra e a inteligência artificial. A atualidade nacional ontem e hoje está a viver também de um aspecto que diretamente tem a ver com isto, que é a cibersegurança. Como está no Parlamento, onde certamente este assunto está a ser estudado, falado, não sei se já debatido em plenário, o que é que nos pode dizer sobre um assunto que, pessoalmente, eu só conheço pelas gordas dos jornais, ainda não me debrucei sobre ele. Estou a saber que há um patrão, digamos, da cibersegurança nacional que se admitiu. Porquê e qual a importância deste, digamos, não sei se é instituto, se é estrutura, que de facto é fundamental nos tempos que correm. Bem, esta matéria relacionada com a cibersegurança é de facto uma matéria que para a generalidade dos cidadãos poderá aparecer como algo muito distante da nossa realidade concreta e da nossa vida concreta, e eu confesso que para mim era até me debruçar sobre ele a primeira vez que fui obrigado a isso, porque foi mesmo disso que se tratou, foi de uma obrigação perante a qual tive que me debruçar em função, perante um tema perante o qual tive que me debruçar em função de uma discussão que foi feita já há alguns anos atrás, mas não é uma coisa tão distante assim das nossas vidas. Nós estamos a falar de aspectos que podem ser tão simples quanto a contagem da eletricidade nas nossas casas. E a forma como o controle da voltagem, o controle da energia que nos é disponibilizada, a forma como a energia que consumimos é contabilizada pelas empresas que nos fornecem a energia elétrica, e como a digitalização de todos esses procedimentos que até há uns anos atrás eram analógicos, eram até sobretudo realizados de forma manual, tendo hoje sido informatizados e digitalizada a informação, colocam novos problemas em relação à segurança com que tudo isso é feito. Quando falo da energia elétrica, posso falar da gestão das barragens, da gestão de medicamentos, do fornecimento de medicamentos, da realização de exames clínicos, de um conjunto de outras operações que, sendo hoje realizadas por via das tecnologias da informação, colocam naturalmente, permitem utilizações que vão muito para lá daquilo que anteriormente era possível equacionar, mas que comportam também riscos porque há um conjunto de informação e há um conjunto de operações a serem feitas utilizando tecnologias que hoje estão à disposição e que, não garantindo condições de segurança na forma como elas são utilizadas, podem de facto conduzir a problemas sociais graves. Naturalmente estou a referir-me apenas a um dos aspectos da cibersegurança, que tem que ver com as estruturas e as infraestruturas, sobretudo as estruturas e infraestruturas ligadas a serviços e bens essenciais, como sejam as comunicações, a energia, a saúde. Há depois muitas outras dimensões destes problemas da cibersegurança, os que estão relacionados com os dados pessoais e a proteção dos dados pessoais, aqueles que têm que ver com a própria utilização para fins militares ou de segurança propriamente ditos. Se nós pensarmos hoje, por exemplo, que o sistema de justiça começa a lidar de forma informática com processos que até aqui eram todos eles tramitados em papel, que passava entre cada um dos agentes do sistema judiciário, nós percebemos que há hoje uma capacidade de concentração da informação e de utilização da informação por via informática, que permite ao sistema de justiça de facto dar saltos em frente muito significativos, mas que comporta riscos também de acesso indevido à informação,
de bloqueio à investigação criminal, portanto, comportam um conjunto de perigos muito sérios. Estas matérias têm vindo naturalmente a ser discutidas ao longo dos anos, particularmente à medida que vai crescendo a utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação nos mais variados domínios da nossa vida coletiva, naturalmente mais estas preocupações se vão acentuando e mais se vai procurando dar-lhes resposta. Aquilo que aconteceu recentemente com o anúncio da demissão do responsável do Serviço de Cibersegurança, portanto, que é um serviço que não tem bem a natureza de instituto, mas é um serviço que é responsável no essencial pela definição de regras e medidas de segurança a adotar em matéria da utilização de tecnologias nos mais variados domínios da nossa vida coletiva, veio criar um alarme relativamente à verdadeira situação em que se encontra hoje o nosso sistema de cibersegurança. Na verdade nós podemos dizer que nesta como noutras áreas, também aqui o nosso sistema é subsidiário de um sistema central que a nível europeu vai sendo desenvolvido e vai sendo posto a funcionar com uma outra tutela e uma outra orientação que não propriamente a da orientação nacional. No essencial, estas matérias relacionadas quer com medidas, quer com regras de cibersegurança, são matérias mais deixadas no âmbito da competência da União Europeia do que propriamente no âmbito dos Estados nacionais. Naturalmente há depois em cada um dos Estados-membros a designação de autoridades com competência para darem tradução àquilo que são as orientações da União Europeia e que, quer do ponto de vista legislativo, naturalmente têm que passar obrigatoriamente pela Assembleia da República e vão passando, e também pelo Governo, mas sobretudo pela Assembleia da República, mas que naturalmente do ponto de vista do seu controle acabam por ter outros níveis de responsabilidade. E a demissão deste responsável da área da cibersegurança, do Serviço de Cibersegurança Nacional, veio trazer de facto um conjunto de preocupações para cima da mesa que até aqui estavam relativamente diluídas na tranquilidade do nosso dia a dia. O facto de Portugal não ter propriamente problemas relacionados com matérias de segurança interna, não temos propriamente problemas com terrorismo, com ataques terroristas, com redes terroristas organizadas de que haja notícia pública, o facto de não termos, do ponto de vista da segurança interna, motivos de preocupação generalizada, ou pelo menos assumidos publicamente, permite que também possamos descansar e permite que possamos ir descansando na forma como as coisas vão funcionando. A verdade é que esta matéria não é uma das matérias em que a discussão tenha sido feita, pelo menos da forma, do ponto de vista conceptual, como provavelmente estas questões deviam ser discutidas. Quer dizer, nós nunca tivemos em Portugal uma discussão de fundo relativamente à forma como damos utilização a muita da tecnologia que está disponível e que, estando disponível, pode de facto abrir portas que em alguns casos, de possibilidades que eram verdadeiramente inimagináveis, mas que naturalmente comportam riscos, e comportam riscos que devem ser pesados e ponderados. Nós nunca tivemos em Portugal verdadeiramente uma discussão estrutural em relação às questões da utilização das tecnologias, naturalmente com a dimensão da cibersegurança que lhe está associada. Temos feito um pouco o caminho ao contrário disso, temos feito o caminho pela prática e pela utilização prática das tecnologias, procurarmos depois encontrar a resposta para os problemas que vão surgindo à medida que as tecnologias vão sendo utilizadas. Há algumas áreas onde isso tem sido mais evidente, eu julgo que a justiça é talvez aquela em que essas questões ganham maior visibilidade, aceitando até decisões com uma facilidade extraordinária resolveram no nosso país questões que noutros países demoraram mais de 10 anos a resolver-se na discussão de fundo que foi feita. Permitam-me utilizar apenas este exemplo do cartão do cidadão. A criação do cartão do cidadão no formato que ele hoje existe e com as disponibilidades que ele hoje permite de acesso a um conjunto de informação de cada um dos cidadãos através dos meios eletrónicos,
é uma decisão que, entretanto, não sei se houve alguma evolução em relação a isso, mas que há uns anos atrás na Alemanha levava já 10 anos de discussão e 10 anos de sucessiva recusa de utilização deste formato de utilização dos dados de identificação dos cidadãos. Aparentemente com uma preocupação na Alemanha de discussão de aspectos que nós nunca achámos relevantes discutir do ponto de vista nacional. Como por exemplo a concentração num único documento de identificação de um conjunto de dados de cidadãos que permite o tratamento massificado a fichagem massificada dos cidadãos com cruzamentos de dados que, do ponto de vista burocrático ou administrativo, podem ter um grande interesse e podem permitir grandes ganhos do ponto de vista da utilização dos recursos públicos, mas que do ponto de vista da proteção dos dados pessoais, do ponto de vista da proteção da intimidade e da vida privada dos cidadãos, levantam enormíssimos problemas. E estamos novamente confrontados com esta discussão, mais uma vez, a reboque da discussão que no plano europeu vai sendo feita, e sem que do ponto de vista nacional haja uma reflexão de fundo que pondere todos os elementos que deveriam ser ponderados nesta discussão a propósito das questões do tratamento dos dados pessoais, onde as questões da cibersegurança voltam a colocar-se. Eu diria que o facto de, no plano público, os problemas que recentemente foram conhecidos na utilização dos dados, nomeadamente pelo Facebook, através daquela empresa inglesa, da Cambridge Analytica. O facto daquela circunstância não ter suscitado em Portugal o debate público que noutros países da Europa suscitou, talvez revele algum nível de despreocupação com que estas questões dos dados pessoais são tratados no nosso país. E eu julgo que isso verdadeiramente tem que ver com o facto de nunca termos sido confrontados com os perigos que comporta a utilização abusiva de dados pessoais dos cidadãos, sobretudo dos cidadãos portugueses que têm hoje concentrados os dados da sua vida de uma forma quase absoluta. Outras questões? Eu achei muito interessante aquilo que falou sobre a questão da robotização, que agora está, de repente, em 2 anos, salta para a ordem do dia, quase massiva a questão da inteligência artificial e os perigos e as possibilidades, mas apontou para uma questão absolutamente essencial, que é: o problema não está nos robôs, o problema está nos homens que vão controlar e que vão usar. É uma questão mais antropológica de base do que propriamente informática. A questão está sempre no homem e no uso que se vai fazer. Mas essa possibilidade que falou, que é realmente... Temos aqui uma oportunidade civilizacional histórica para a humanidade, se for bem usado, de concretizar aquelas grandes utopias sonhadas para a consumação do ideal de felicidade humana na Terra, em que a humanidade se dedicasse precisamente às atividades, como muito bem disse, superiores da arte, da ciência, da cultura, aliás, aquele ócio que os antigos aristocratas tinham, porque tinham uma multidão de escravos a trabalhar para eles, e de servos de greve, etc., deviam se dedicar realmente à ciência, à arte, à produção de conhecimento, ao pensamento. Os gregos, foi possível olhar grego porque eles tinham as bases, precisamente do ócio grego era isso mesmo. E estendido isso à humanidade toda, era a concretização das várias utopias nas suas diferentes vertentes ideológicas, desde a utopia comunista da igualdade universal, passando pela ideia da utopia, das utopias modernas, da paz universal de Kant, etc., do próprio Vieira que sonhou também o Quinto Império sobre a Terra, etc., baseava-se precisamente nisso, de recuperar o paraíso perdido, onde vivíamos em perfeita sintonia uns com os outros, sem nos preocuparmos com aquilo que era garantir as necessidades básicas e libertar-nos para... E isso deverá ser garantido realmente pela robótica. Agora saiu uma obra recente de um holandês, Utopia para Realistas. Utopias para Realistas, onde ele fala também dessa possibilidade, garantir um rendimento mínimo universal. Já foi acusado isso. Exatamente. Ele é muito jovem.
essa própria utopia que está na base de todas as utopias da igualdade universal podia ser realmente uma oportunidade de realizá-la, mas para isso não era fundamental, por exemplo, garantir uma legislação, além do quadro ético e depois um quadro legislativo, que regulasse, portanto, essa expansão neste sentido, à luz de uma utopia maior, nomeadamente cada robô produzido e que substituísse o trabalho humano fosse adicionado uma espécie de salário, precisamente para fazer essa repartição mais justa da riqueza e não colocar isso na mão da cobiça também universal humana e daquela oligarquia que depois vai usar isso para oprimir ainda mais, para enriquecer ainda mais, esquecendo egoisticamente todo o resto, como por exemplo como temos visto no nosso país. Uma coisa que me revolta muito, nós vemos antes, as portagens da Brisa, que é um exemplo disso. Cada vez que a inteligência artificial, a mecanização está a roubar imensos postos de trabalho, que somos materialmente cada vez menos personalizado, mas isso não é em função de uma distribuição de riqueza, mas antes pelo contrário, e é para tornar as riquezas com os seus lucros maiores e dispensando cada vez mais as pessoas, acreditando que com isso as empresas vão ficar mais saudáveis, mas a sociedade vai ficar cada vez menos saudável se não houver essa preocupação de redistribuição. Eu acho que isto podia ser realmente uma oportunidade para atingir essas utopias sonhadas, mas é preciso acompanhar um quadro ético, um quadro legislativo firme para que se possa concretizar isso mesmo. Não acha isso? Bem, eu julgo que terá que ser isso e muito mais. E julgo que terá que ser isso e muito mais. Eu julgo que estes desafios da automação e da robotização e da utilização da inteligência artificial num outro plano, não confundindo as duas coisas, mas considerando a sua complementaridade. Eu julgo que do ponto de vista social obrigam permitem-nos confrontarmos-nos verdadeiramente com esses desígnios superiores que queremos para o ser humano ou não. Eu julgo que a verdadeira questão que se coloca é qual será a apropriação social desta fase do desenvolvimento científico e tecnológico. Não vou procurar fazer uma retrospectiva histórica muito profunda e muito exata, mas eu diria que as transformações científicas e tecnológicas que ao longo da história das sociedades humanas se foram verificando, que do ponto de vista da economia marxista se traduzem no desenvolvimento das forças produtivas, não terão marcado menos essas sociedades do que marca hoje a robotização na nossa sociedade. Naturalmente, o patamar da robotização não é comparável com patamares anteriores, mas aquelas sociedades onde aquelas transformações científicas e tecnológicas se deram não sofreram menos as consequências dessas transformações do que nós provavelmente sofreremos com as transformações da robotização. E tal como nesses outros momentos históricos, também neste, a verdadeira questão que se coloca é qual será a apropriação social que é feita desse desenvolvimento científico e tecnológico. Como é que esse desenvolvimento científico e tecnológico serve a sociedade? Serve a sociedade como um todo por igual ou serve apenas uma parte da sociedade? Que tipo de relações sociais é que se desenvolvem a partir da utilização económica que é dada a esse desenvolvimento científico e tecnológico? Portanto, hoje, como no passado, essa questão será a questão verdadeiramente decisiva, da qual depende a resposta a essa pergunta. De termos ou não termos o desenvolvimento científico e tecnológico a servir para libertar o ser humano para esses desígnios superiores. Eu diria que nesta questão e neste momento voltaremos a confrontar-nos com forças antagónicas que no plano social, a partir de um posicionamento diferente, naturalmente perspectivam objetivos diferentes. Eu não sei se voltaremos a ter no século XXI a reação dos operários ingleses na Revolução Industrial quando destruíam as máquinas, porque identificavam as máquinas como a origem da perda do seu posto de trabalho.
Eu julgo que os trabalhadores já terão superado, do ponto de vista da sua consciência de classe e da sua consciência política, já terão superado esse estado inicial e já serão. Eu estou em crer que já terão superado essa fase inicial do seu desenvolvimento e já terão compreendido que os seus inimigos não são os robôs nem são as máquinas. São aqueles que utilizam as máquinas e os robôs para agravar a sua exploração do seu trabalho. Mas eu diria que esse continua a ser um problema que está colocado. Aliás, sobretudo quando temos tempo e espaço para refletir sobre estas coisas de forma mais global, conseguimos identificar com alguma facilidade problemas que marcam o contexto e o quadro em que este desenvolvimento científico e tecnológico está a ser feito. Nós temos hoje, comparando com o início do século XIX, uma capacidade de produção muito superior àquela que existia antes. Ou seja, nós temos hoje a capacidade de produzir bens para satisfazer necessidades humanas muito superior àquelas que existiram no passado, noutros momentos históricos. Ainda assim, isso não se tem traduzido numa maior desnecessidade do trabalho humano. Em algumas circunstâncias até nós verificamos um retrocesso em relação a isso. O desenvolvimento científico e tecnológico que permite, em menos tempo, com menos recursos, produzir mais, não significa horários de trabalho mais reduzidos, não significa maior tempo de lazer e de descanso, não significa maior tempo de férias, não significa menor tempo de vida ativa. Em alguns momentos isto não é um percurso linear, portanto é um percurso feito em sentidos que nem sempre são coincidentes, mas aquilo que nós verificamos, sobretudo no momento em que estamos a viver, não é o do sentido do progresso social ir ser coincidente com o sentido do desenvolvimento científico e tecnológico. E há até elementos de irracionalidade. Ontem, a propósito de uma outra discussão, havia alguém que dava o exemplo de iogurtes. O exemplo dos iogurtes. Porque é que nós desperdiçamos diariamente milhões de iogurtes que vão para o lixo quando havia milhões de seres humanos que os podiam consumir? Nos Estados Unidos, por dia, cada cidadão desperdiça 400 gramas de alimentos. Cada cidadão. Eu julgo que aquele exemplo que era dado tem essa ligação. Quer dizer, produzem-se milhões de iogurtes, só uma parte deles é que são consumidos. Apesar disso, há um conjunto enorme de cidadãos cujas necessidades básicas podiam implicar o consumo daqueles iogurtes que são desperdiçados. E nós perguntamos onde é que está a racionalidade de um sistema de produção que, produzindo bens para satisfazer necessidades, não permite que os seres humanos que têm essas necessidades acedam a esses bens de consumo. Ainda por cima, em função de um critério que é determinado, em muitas circunstâncias, em função de objetivos que não são verdadeiramente a satisfação das necessidades. Se sabe à partida que se produzem 1000 iogurtes, mas que só 100 é que serão consumidos, o custo que terão aqueles 100 iogurtes que são consumidos terá que cobrir o custo de produção dos 1000, porque ninguém vai produzir 1000 iogurtes para ter prejuízo. E, portanto, o critério que determina o consumo ou não daquele iogurte é o critério que simultaneamente determina a impossibilidade de aceder ao iogurte, que é o preço. Que é o preço associado ao custo de produção e ao objetivo do lucro. E este exemplo era dado e eu julgo com uma grande clareza nos revela as fragilidades do sistema social de produção em que nós vivemos e em que este desenvolvimento científico e tecnológico é alcançado em função de objetivos e de critérios que não são exatamente os da satisfação das necessidades do ser humano, são de atingir outros objetivos, nomeadamente a realização do lucro. E naturalmente que, sendo este o quadro em que o desenvolvimento científico e tecnológico é alcançado, nós, eu diria que não podemos estar desatentos, nem podemos deixar de considerar as forças antagónicas que, naturalmente, em torno do desenvolvimento científico e tecnológico se vão colocar perante estas questões. Eu diria até que, vou até pegar, não sei se vou conseguir por completo dizer aquilo que quero dizer, mas este exemplo do rendimento mínimo universal, eu julgo até que, parecendo à primeira vista
um elemento de progresso no sentido de permitir uma apropriação social mais generalizada dos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico, eu julgo que, no fundo, ele acaba por corresponder a uma tentativa de sobrevivência do próprio sistema atual perante o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Há um problema essencial que está colocado com as questões da robotização e, sobretudo, em torno da discussão da substituição do trabalho humano pelos robôs, que é o de saber como é que o sistema capitalista se pode manter neste quadro. Se as pessoas perdem trabalho e deixam de ter meios de consumo, vão consumir o quê? Quem produz, produz para quem, se não há capacidade de consumo? E esta ideia do rendimento mínimo universal pode aparecer aqui como a solução contemporânea, a solução contemporânea correspondente à solução do crédito no século XIX. Ou até mesmo no século XX. No século XIX e no século XX, perante o esmagamento dos salários e perante a perda de capacidade de consumo generalizada, sobretudo no século XX, perante a constatação de que o valor dos salários, esmagado ao ponto de garantir o máximo de lucro, não permitia, no entanto, o consumo que era necessário para manter o sistema a funcionar, o surgimento do crédito resolveu o problema. O sistema capitalista e a paz social. O sistema do crédito, portanto, a introdução do elemento do crédito resolveu o problema de ser possível ao mesmo tempo esmagar os salários para aumentar as margens de lucro e, simultaneamente, manter a capacidade de consumo. Ora, esta ideia do rendimento mínimo universal parece aparecer aqui como a solução do crédito na sua nova veste. Ou seja, não alterando as relações sociais de produção de fundo que continuam a enquadrar o desenvolvimento científico e tecnológico no quadro do sistema capitalista em que o mundo globalmente vive, não se alterando esse fundamento, encontra-se aqui a solução para que não se diminua a capacidade de consumo a quem perdeu aquilo que é o essencial para a sua subsistência, que é o posto de trabalho. Parece uma solução comunista, mas afinal pode ser um benefício para o sistema capitalista. Eu diria que tudo depende do que se faz ao fundamento. Exatamente. Eu diria que tudo depende do que se faz ao fundamento, porque se no fundamento da sociedade as relações sociais de produção se alterarem num sentido que seja o da socialização dos meios de produção, e aqui os robôs aparecem como meios de produção em toda a sua extensão, se essas relações de fundo se alterarem, soluções deste tipo podem ter uma natureza completamente distinta. Parece-me que a forma como elas hoje estão a ser lançadas para a discussão corresponde a uma outra intenção, que é a intenção a priori de resolver um problema que se sabe que vai acontecer, se o sentido for esse, porque já no passado fomos confrontados com isso. E isto suscita uma discussão muito alargada e muito profunda, que naturalmente eu não tenho sequer a pretensão de conseguir abarcar todas as suas dimensões, mas que no plano da proteção social, e em particular dos sistemas públicos de proteção social e de segurança social, no plano dos cuidados de saúde, no plano do próprio sistema educativo, no próprio plano do sistema educativo, no plano da organização de infraestruturas e de equipamentos coletivos, portanto, nos mais variados domínios da nossa vida social, esta discussão tem implicações que, em função do objetivo de cada um que se posiciona perante elas, naturalmente podem ter uma resposta diametralmente oposta. Para reduzir a discussão filosófica a um aspecto económico muito comezinho. O verdadeiro sobressalto que se colocou nestas matérias foi a circunstância de ter havido uma empresa chinesa de grande dimensão a adquirir uma empresa alemã de produção de componentes da indústria da robótica, que é a empresa mais avançada na Europa. E a partir do momento em que aquela aquisição aconteceu, de repente todos estes problemas vieram ao de cima. Não porque eles não tivessem a ser equacionados, mas porque a partir do momento em que se perdeu o controle nacional sobre aquela não foi, o termo correto não é este.
a partir do momento em que o conhecimento Passou. e o acesso ao conhecimento científico e tecnológico deixou de estar limitado àquela fronteira nacional e ganhou uma outra dimensão porque a empresa foi adquirida por uma empresa chinesa, de repente todos os problemas que pelos vistos estavam a ser equacionados a um nível mais restrito, de repente surgiram para a praça pública de uma forma que tem imposto nos últimos 2 anos uma discussão pública muito mais alargada destas questões e não apenas das implicações que ela tem, mas até das possíveis soluções para alguns dos problemas. Mais alguma questão? Se não houver, são mais 3 questões. Para terminar, para não nos cansar, que costuma ser 1 hora. A primeira era se a Assembleia da República, do ponto de vista legislativo, já está a equacionar a produção de leis para regularizar precisamente a emergência, portanto, desta nova era da inteligência artificial e da robótica. Segunda pergunta, o que é que pensa desta nova lei dos dados, que agora está a criar alguma situação de preocupação a nível das instituições, que está a dar de ganhar muito dinheiro a muita gente, está a fazer formações para acalmar as pessoas. Acha que e a terceira pergunta é uma pergunta que eu quero. A breve trecho terá que ser ou não equacionado, dado uma espécie de evolução do nosso sistema eleitoral, no sentido de hoje em dia já haveria, e como é que veria isso? Haverá mais tarde ou mais cedo, já haveria, se quisesse, do ponto de vista eleitoral, também podermos, se tudo se faz por sistema de códigos, etc., porque não pensarmos num sistema eleitoral em que o próprio ato eleitoral, claro, numa primeira fase, ia ser uma situação mista, mas quem tem acesso, já são a maioria dos cidadãos, tem acesso aos computadores, em vez de reduzir o ato eleitoral àquela necessidade daquele dia, irmos a uma escola votar, etc., porque não, cada cidadão teria uma senha e, portanto, num período definido, como se faz para a FCT quando se submete os projetos, íamos lá e votávamos no partido que desse, confortavelmente em casa, sem que temos de apanhar chuva nem filhas, e seria uma grande evolução. Claro que depois, aqueles que não tivessem acesso e gostassem de ir a uma escola votar, não deviam ir, até que depois evoluiria para uma plena informatização. Não acha que isso podia ser um grande salto que se daria, ou veria isso com aos olhos, ou então podíamos pensar, mas aquele ato de ir à urna tem uma dimensão também de liturgia cívica que é importante manter e ajuda também a criar comunidade, para não posso entender desse modo. O que é que acha desta? Mas mais tarde ou mais cedo isto vai-se colocar eletrónico já existe em vários países. Exatamente. Mas uma coisa é o voto eletrónico que ir à urna votar. Outra coisa é podemos nós em casa, no nosso terminal de computador pessoal, podemos fazer isso já temos num segundo sem como os orçamentos participativos. Sim, mas isso ainda não. Nenhum país ainda implantou isto no computador pessoal. Podemos, mesmo quando se faz voto eletrónico, temos que ir sempre lá à urna votar. Portanto, mas mais tarde ou mais cedo vamos dar esse salto. O IRS já se faz esse nível. Se o IRS já se faz, porque é que não se faz isso? O que é que pensa dessas 3 questões? E afinal, o professor Jair também tem uma pergunta a fazer. Toda estrutura que é imposta gera no povo uma vontade de libertação. Será que já se pode pensar em algumas filosofias e até teologias de libertação de um espaço midiático? Mais alguma questão? Então está tudo. Muito bem, agora a palavra é essa. 4 perguntas. Deixa-me começar pela penúltima questão. É que for mais. Tu acabas de tomar nota das questões. Sobre a penúltima questão do voto eletrónico, deixa-me começar aqui por puxar alguns galões. A primeira eleição que se fez em Portugal utilizando meios eletrónicos validado oficialmente foi a eleição do Comitê Central do PCP no Congresso de 2004. Foi a primeira vez que se implantou um sistema de voto eletrónico com controle pelo STAP e
e pela Comissão Nacional de Eleições, que verificaram o sistema e fizeram o controle de todo o processo, e a eleição do Comitê Central do PCP nesse Congresso de 2004 foi feita por voto eletrónico e foi validada dessa forma. E a partir daí fez sempre assim. Exatamente, tem sido feito sempre assim. Achávamos que era da Assembleia. E era. Foi precisamente a adequação à nova exigência da lei dos partidos, da exigência do voto secreto, que nos permitiu que puséssemos em prática a utilização daquele mecanismo. Ainda que sobre essa questão possamos discutir sobre a sua democraticidade, sobre a democraticidade e do ponto de vista do controle, de quem elege. Do ponto de vista do controle de quem elege. E porque estas coisas da democracia representativa têm sempre esse problema. Aliás, talvez até acabe por aceitar a provocação, entre aspas. Porque eu julgo que esta discussão é sempre bem motivada. Tem sempre o objetivo de garantir mais participação das pessoas, de garantir mais participação política, eleitoral. E eu estou em crer que o verdadeiro salto qualitativo que o nosso sistema político tem que dar tem que ser o de estender os espaços de democracia participativa. E eu julgo que os verdadeiros saltos que o nosso sistema político pode dar colocam-se mais do ponto de vista do aperfeiçoamento e do desenvolvimento dos mecanismos de participação direta nas decisões por parte dos cidadãos do que no plano da democracia representativa e no plano da democracia indireta, digamos assim. Não é? Ainda assim, em relação ao sistema eleitoral, eu julgo que todas as soluções que permitam maior facilidade de participação no ato eleitoral, eu julgo que devem ser consideradas positivamente, ou seja, devem ser consideradas como soluções a adotar. Como em tudo na vida, isto não é absoluto, não é? E, portanto, há necessidade de relativização deste valor da máxima participação eleitoral perante outros critérios que não podem ser secundarizados, nomeadamente o da fiabilidade em relação à expressão do sentido do voto. E eu diria que há aqui vários planos que não são contraditórios, mas podem ser dialéticos. Ou seja, há um plano do sistema eleitoral em que nós temos que assegurar a garantia de condições para que todos os cidadãos possam participar no ato eleitoral. E isso implica, em algumas circunstâncias, encontrar soluções excepcionais para aquilo que é a norma. A circunstância de alguém que está hospitalizado, a circunstância de alguém que está preso, a circunstância de alguém que, por questões laborais, está ausente do seu local de voto no dia da eleição. Todas essas situações já correspondem a situações excepcionais em relação àquilo que é a norma. Ou seja, de se dispensar a pessoa de votar no próprio dia ou até, em algumas circunstâncias, de votar no próprio local de voto. Continuam a ser exceções em relação à norma. A norma continua a ser a do quê? A do voto presencial. E eu estou convencido, sinceramente nunca tinha pensado nisto desta forma, mas é mais um elemento que passa a ter presente na minha reflexão, que é esta questão da liturgia cívica. Porque de facto acho que pode haver aqui algum aspecto do ponto de vista da liturgia do ato que não deixa de ser relevante. Mas eu diria que a preocupação é muito mais comezinha. É a preocupação da exigência do voto presencial por uma questão de segurança e por uma questão de defesa de quem exerce o direito de voto. A circunstância de se poder exercer o direito de voto fora de um local onde as condições de democraticidade do ato possam ser verificadas induz problemas muito sérios. Eu diria, para utilizar o exemplo extremo, que nunca é bom, mas eu julgo que deste ponto de vista é revelador, permitindo o voto através do computador pessoal na sala de casa, nós nunca conseguiremos verificar se aquela pessoa está a votar com uma arma apontada à cabeça. Claro. E, portanto, a circunstância de haver uma exigência de voto presencial é uma circunstância que resulta
do quê? De uma exigência de verificação das condições de democraticidade do ato eleitoral. E, portanto, o facto de se reunir num único local, num único dia, a possibilidade de exercício do direito de voto, permite ao mesmo tempo a verificação de um conjunto de condições que estão associadas à democraticidade do ato, que de outra forma podem não ser verificáveis. Há ainda até, não foi propriamente colocada a questão, mas eu vou-lhe dar a resposta à mesma, mas há uma outra questão que normalmente surge associada a esta da possibilidade de votação eletrónica à distância, que tem que ver com a obrigatoriedade do voto. Ou seja, a partir do momento em que é possível que toda a gente vote, independentemente da circunstância em que está, é legítimo que se adote a solução da obrigatoriedade do voto. A nós, sinceramente, nunca nos pareceu que isso fosse uma solução adequada. Primeiro porque a existência de um direito não nos parece que deva corresponder exatamente a um dever e a uma imposição de uma obrigatoriedade. Aos países da América Latina. E ainda por cima, as experiências que existem em que estes dois elementos se cruzam, nomeadamente no Brasil e noutros países da América Latina, têm demonstrado um enormíssimo campo de favorecimento de criação de sindicatos de voto, em que, por ser obrigatório o exercício do voto, então as pessoas, já que estão sujeitas a essa obrigação, até admitem vendê-lo. E a partir daí, todo o tipo de deturpação da opção e da vontade eleitoral acaba por ter campo aberto para poder ser concretizado. Eu diria que nada disto é incompatível com a utilização de mecanismos que podem ser utilizados para garantir não só maior fiabilidade, mas até maior controle e maior rapidez na expressão, no apuramento da expressão do voto. E, portanto, a utilização, mantendo o caráter, ou mantendo exigências do caráter presencial do voto, é sempre possível utilizarmos mecanismos eletrónicos em vez de utilizar o papel e a caneta. Com todas as vantagens que isso pode ter, até do ponto de vista do apuramento do voto, de um conjunto de dificuldades que do ponto de vista do apuramento do voto, do ponto de vista público, são desconhecidas, mas que do ponto de vista do ato eleitoral se multiplicam aos milhares. São milhares as circunstâncias, são milhares os votos que ficam para uma segunda apreciação das assembleias eleitorais, porque há dúvidas relativamente à expressão do sentido do voto, porque há um determinado voto que foi anulado ou que foi atribuído a uma força política quando devia ter sido a outra ou quando devia ter sido validado, e há milhares de situações destas que são apreciadas pelas Assembleias Gerais de Apuramento no dia a seguir às eleições. Ora, naturalmente, com o recurso a meios eletrónicos, isso permite que nada disso exista e que a expressão do sentido do voto seja muito mais facilmente apurada, até do ponto de vista procedimental, não deixando de colocar problemas que têm que ser acautelados, nomeadamente o do anonimato. Porque a utilização dos meios eletrónicos cria um novo campo de preocupação relativamente a isso. O que é feita aquela utilização informática, se o sistema não estiver montado com um duplo sistema de controlo, um sistema de controlo que possa ser efetivamente um sistema de controlo de acesso à Assembleia de Voto, onde a pessoa tem que se identificar, mas com um segundo momento de expressão do voto que já não tenha forma de identificar a pessoa que entrou na Assembleia de Voto com aquele voto que é expresso na urna eletrónica. Não é? Tudo isso é possível do ponto de vista das tecnologias fazer-se. É? Aliás, as eleições do Comitê Central no Congresso do PCP confirmam isso, até com a verificação oficial que foi feita pelas entidades que estão envolvidas nessas questões. E, portanto, a utilização desses mecanismos é sempre possível de fazer-se, cautelando essas preocupações de base. Em relação às outras, é que eu acho que continua a haver mais dúvidas do que certezas. Sobre as questões relacionadas com a legislação sobre as questões da robótica e com a lei dos dados, relativamente às questões da robótica não há perspectiva de legislação sobre estas questões. Aliás, eu julgo que as questões legislativas, a necessidade legislativa acabará por surgir em função ou de uma discussão de fundo que seja feita sobre o sentido que o desenvolvimento científico e tecnológico deve ter, e não me parece que seja propriamente esse o quadro em que estamos hoje, ou em relação a alguns aspectos concretos da apropriação social desse desenvolvimento científico e tecnológico. Eu diria que é mais provável que, a partir das primeiras utilizações
de possibilidades que neste campo se colocam e a partir dos primeiros problemas que se coloquem, que venha então depois a lei a reagir a esses problemas. Aliás, nós temos alguns exemplos disto com as questões das experiências dos carros Não, sem autoconduzidos. Agora o nome não é este, mas é os carros sem condutor. Autónomos. Portanto, a utilização daqueles veículos colocou questões novas do ponto de vista da circulação rodoviária e Quem é que paga a multa? da condução. Com um outro dramatismo, quem é que assume a responsabilidade da morte de uma senhora que E é verdade, exatamente. foi vitimada nos Estados Unidos. Não é? Isso é um problema. Aliás, é um primeiro problema de uma outra dimensão que até agora ainda não se tinha colocado. E como é que isso resolve? Sinceramente não sei, tenho procurado acompanhar os desenvolvimentos dessa situação porque estou muito curioso. Não, porque há já um diferente que está colocado, que é o de saber se a empresa responsável por aquele teste, E Uber, não é? que sim, acho que é a subsidiária que trata destas questões, que é a Waymo, acho que é assim, acho que é a Waymo, acho que é assim o nome da empresa. Se é a empresa, se a responsabilidade é da empresa que montou o sistema no carro e que pôs o carro a circular e que Ou foi o informático que pôs lá o não, sistema? ou se foi o ser humano que ia dentro do carro e que ia acompanhar a circulação do veículo e que estava precisamente, que tinha precisamente a responsabilidade de promover a interação humana que fosse necessária para evitar que coisas daquelas acontecessem. Não é? E que aparentemente iria distraído com o telemóvel ou com uma Assim, o ser humano, mas o ser humano era e um homem dentro do era carro. o cliente. Não. E um homem dentro do carro, a acompanhar o teste, que tinha precisamente como obrigação fazer parar o carro, ou desviar o carro, ou acelerar o carro perante uma circunstância que o carro não identificasse como um obstáculo ou como uma dificuldade. É uma espécie de... Aparentemente a versão que foi noticiada foi que o homem iria distraído com o telemóvel ou com uma coisa qualquer, o carro não identificou, ou melhor, o carro identificou aquela pessoa como um falso positivo. Portanto, identificou como um ser humano, mas que podia não ser bem um ser humano, podia ser a conjugação de vários fatores que davam uma falsa notificação do ser humano, e abalrou a senhora e acabou por provocar-lhe a morte. E descobri que afinal era um ser humano. Bem, afinal era mesmo um ser humano, era um falso positivo, era um positivo positivo. Mas esta questão coloca agora um segundo patamar de preocupação que anteriormente não tinha sido considerado, do ponto de vista da responsabilidade penal, que agora existe. Como é que se vai apurar a responsabilidade sobre aquela situação? Não é? E, portanto, provavelmente a lei virá resolver em segundas núpcias aquilo que inicialmente se calhar deveria ter resolvido se a discussão e a consideração destas questões fosse tida em conta a priori. Sim, já agora, se me permite, sobre essa questão existe um debate que tem sido bastante desenvolvido a nível internacional, que é a opção que a inteligência artificial, portanto o automóvel, terá que fazer se não tiver opção. Portanto, se tiver 4 seres humanos, se tiver um velhote, se tiver uma criança, etc., e tiver que atropelar um, como é que ele decide? É uma questão que se tem colocado bastante, uma questão ética muito ética. E até o problema relativamente a quem vai no próprio carro. Exatamente. Se tiver tempo, uma das questões que foi equacionada, isto agora tem que ver com tudo. Sim. Isto agora tem que ver quer com a robótica, quer com a questão da lei dos dados, quer com as questões da inteligência artificial. Todas estas questões acabam por se cruzar, porque aquilo que se está a procurar pedir aos robôs é que façam aquilo que os seres humanos fazem. É só criar um programa de cara ou coroa. Opções racionais. Mas para que os robôs possam saber aquilo que os seres humanos fazem, tem que se permitir que a decisão individual de cada um, multiplicada por milhões de espécimes que contribuam para este resultado, deem tudo de si à ciência. Ou seja, que nós possamos ser escrutinados em todas as circunstâncias da nossa vida, de forma a construirmos os padrões de comportamento que depois vão ser transpostos para os robôs. Só que isso é uma chatice, não é? A economia anda anos naquilo, teoria dos jogos, teoria de não sei o quê, e não chega lá. E às vezes são mesmo chatices tão difíceis de resolver quanto estas dos carros autónomos. Um dos comportamentos que se identificou como comportamento padrão nos condutores é que numa situação de colisão, a reação instintiva do condutor é desviar o carro
para que o ponto de colisão seja do lado oposto ao do condutor. Ou seja, sacrifica sempre o pendura. Isto transpõe-se para os robôs? Diz a um carro autónomo que, em situação de colisão, viras sempre de forma a sacrificar o pendura e não o condutor. É esse o padrão do comportamento humano. Como é que isto é transportado para os robôs? Não é? Isto coloca problemas éticos que não são pequenos. Não é? Eu acho que devia-se criar, Portugal podia ser pioneiro, que era uma comissão de ética para a inteligência artificial. Bem, É uma sugestão. é uma boa sugestão, é uma boa sugestão. Antecipando até tendências europeias. É uma boa sugestão que se calhar obrigava até que do ponto de vista político fosse feita uma reflexão. Exatamente. Neste momento eu não tenho ideia que exista. E estas coisas cruzam-se de facto todas. Esta questão da lei dos dados cruza-se com a outra da robótica, com as questões da inteligência artificial, porque para identificar estes padrões de comportamento humano é preciso recolher dados da vida diária dos seres humanos. Em que termos é que esses dados são recolhidos? Uma boa parte deles está a ser recolhido com um consentimento que não é livre, não é esclarecido, não é reiterado, nem é como é que é dizer? Consentido. Nem é atual em relação ao momento em que é prestado. Ou seja, e nós verificamos isto com algumas revelações que vão sendo feitas da forma como tudo isto se vai desenvolvendo debaixo dos nossos pés. Não é? A recolha de informações a partir das plataformas eletrónicas, das redes sociais, é uma das bases mais sólidas de recolha de informação sobre o padrão do comportamento humano que serve de base à inteligência artificial. Né? Aquela polémica toda em torno dos autómatos que através das redes sociais condicionam o debate político e o resultado das eleições, resulta precisamente disto. Resulta da identificação de padrões de comportamento das pessoas nas redes sociais que permitem perceber que perante uma determinada notícia há um conjunto de pessoas na sociedade que reage daquela forma. E portanto, se induzir essa reação e depois vier um candidato dizer qualquer coisa, aos olhos daquelas pessoas, aquele candidato ganha popularidade. E o desenvolvimento destas coisas vai ao ponto até já de se conseguir seccionar zonas do cérebro humano que são determinadas, que com determinadas características permitem que as pessoas sejam mais sensíveis a isto ou àquilo. Isso por acaso foi muito tem piada que aquele site, ou aplicação, qualquer coisa, a Tinder, que é de encontros, aquela aplicação de encontros para as pessoas, não é? Está a servir de base para as empresas de cosmética, essas coisas, para saberem as preferências. Exatamente. Isso permite condicionar as pessoas ao ponto em que se tornam verdadeiramente instrumentos de outrem, da ação de outrem. Não apenas em relação às opções políticas e eleitorais, mas em relação a um conjunto de outras situações muito alargado. Permite, por exemplo, escolher políticos, não é? Escolher uma pessoa que tem um candidato. Permite até escolher os candidatos que se sabe que vão ganhar porque há aqueles instrumentos que podem ser utilizados para aquilo. Exatamente. Não parece muito candidato tipo Bill Clinton. Parece que era isso que a Cambridge Analytica fazia. Apesar de teoricamente não estar a correr bem, porque temos o Trump, não é? Eu diria que esse talvez seja o exemplo mais flagrante de como pode correr bem perante determinados objetivos, que não são propriamente os objetivos que do ponto de vista mais geral possam ser identificados como adequados. Não é? Mas este problema o Regulamento Geral de Proteção de Dados que foi aprovado pela União Europeia há 2 anos atrás, que entrou agora em vigor, já foi aprovado há 2 anos atrás. Aparentemente estes escândalos agora a propósito do Facebook e do Twitter, de um conjunto de outras aplicações sociais acabaram por vir até de forma estranhamente coincidente, acabaram por vir até a amenizar algumas linhas de contestação que há 2 anos começaram a colocar-se. Mas perante a aparência de um maior controlo e de uma maior proteção, do maior controlo na utilização de dados pessoais e de uma maior proteção dos cidadãos da sua intimidade e da sua vida privada perante quem utiliza os seus dados pessoais, aquilo que verdadeiramente se está a construir é um sistema de funil que permite que uma enormíssima quantidade de dados pessoais de cidadãos pelo mundo todo
possam ser canalizados para 2 ou 3 ou 4 centros que os tratam no sentido de lhe dar a utilização que em cada momento for mais conveniente, seja para efeitos da saúde, seja para efeitos políticos, seja para efeitos económicos, seja para efeitos de marketing e publicidade, seja para o que for. A discussão que fizemos ainda há 2 semanas sobre esta questão, infelizmente não foi feita com as condições de debate que se exigia, mas o processo parlamentar ainda vai ter uma fase em que estas questões podem ser discutidas mais a fundo, mas eu diria que há quer no Regulamento Geral de Proteção de Dados aprovado pela União Europeia, quer na proposta de lei que o Governo apresentou, na proposta de lei nacional, que não substitui nem complementa o Regulamento. O Regulamento é de aplicação direta. O Governo apresentou uma proposta de lei para que no plano nacional tenhamos normas nacionais a regular alguns aspectos, ou naqueles espaços de indefinição do Regulamento, que o Regulamento deixa à responsabilidade dos Estados-membros a regulamentarem, ou noutros aspectos que não são diretamente regulados pelo Regulamento Geral. Eu diria que nem o Regulamento nem a proposta de lei do Governo correspondem verdadeiramente a uma preocupação com a preservação e a proteção dos dados pessoais e, sobretudo, com a privacidade, a proteção da privacidade e da vida privada, da intimidade e da vida privada. E há uma coisa que para mim é particularmente mais sensível, não quer dizer que as outras questões não sejam relevantes, mas para mim há uma questão que me parece mais preocupante e que tem que ver com os dados de saúde. A possibilidade de construção de bases de dados, a começar por aí, a possibilidade de construção de bases de dados, a possibilidade da sua utilização e ainda por cima as possibilidades de tratamento das bases de dados nos termos em que esse tratamento é possível ser feito quer por via do regulamento, quer por via daquela proposta de lei que o Governo apresentou, eu julgo que são um problema cujas consequências nós provavelmente só daqui por 10 anos, ou 15, ou 20 é que perceberemos na sua exata extensão, mas são problemas seríssimos, porque podem introduzir elementos como é que eu digo isto sem ser muito brusco, podem introduzir elementos de segregação social, que são coisas que podem estar muito longe dos maiores horrores que o século XX trouxe à Europa. A ideia de que alguém pode ter na sua mão o historial clínico de uma família inteira ao longo de 4 gerações, 3 ou 4 gerações, e pode dizer a um bebê acabado de nascer, pode dizer aos pais do bebê acabado de nascer: nós não fazemos um seguro ao seu filho para esta eventualidade ou para aquela, porque a sua família tem 4 gerações com o historial clínico deste problema e daquele outro, e portanto ele vai ter também um problema de saúde desse tipo, e portanto nós não lhe fazemos esse seguro de saúde, sobretudo se não houver um Serviço Nacional de Saúde que assegure os cuidados de saúde. Se os cuidados de saúde estiverem dependentes de um sistema de saúde montado em torno dos seguros de saúde privados, isto pode significar que podemos estar confrontados com uma versão moderna do apuramento da raça. Sim. Portanto, as preocupações que o século XX nos trouxe com experiências de eugenia que suscitaram, os horrores que suscitaram no século XX, de uma forma diferente, com uma nova expressão e com novos instrumentos, não poderão não estar muito longe da nossa realidade. E eu julgo que estas questões relacionadas com a saúde são particularmente preocupantes por isso. Sim, em breve o professor vai estar a beber uma poncha e tem um chipzinho a dizer está a beber poncha. Exato. Aliás, há um sério, vocês riem, mas já não me lembro qual é o filme, mas há um filme que coloca estas coisas de uma forma muito... É um filme com o Ian McGregor, salvo erro, que eles têm no braço o número de dias e de horas que ainda têm de vida. Sim. Que coloca essas coisas, Sim. obviamente, a ficção científica tem essa vantagem de tornar aparentemente real aquilo que pode acontecer. Exatamente. Moeda não tem valor Aliás, monetário, tem valor temporal. Aliás, há até um filme com o Ian McGregor também, que é o Gattaca, já tem se calhar quase 30 anos, que coloca precisamente este problema de uma pessoa que nasce com um problema cardíaco que devia ter sido
que devia ter sido morto à nascença e não é, e que depois se faz passar por outro que, não tendo problema cardíaco e tendo uma esperança de vida muito maior, foi deixado de viver, mas teve um acidente e ficou paraplégico de uma cadeira de rodas. E portanto ele faz passar por ele. E é o confronto com este problema da utilidade, do valor da vida humana em função da utilidade social e do fardo que é ter na sociedade pessoas com problemas cardíacos ou outros que podem significar uma série de gastos perfeitamente desnecessários se a vida humana for desconsiderada naquelas circunstâncias. E são estes problemas que são colocados. Já está a ser desenvolvido. E são estes problemas que são como a colocados. Philips, como a Toshiba, etc., já estão a desaparecer das nossas casas porque estão a apostar precisamente nessa tecnologia. É. E este está desenvolvido. E estes problemas, entrando no nosso cotidiano e tendo acesso aos nossos hábitos diários, tendo acesso aos nossos comportamentos, tendo acesso aos dados mais íntimos e mais privados das nossas vidas, podem transformar-se de facto num instrumento de manipulação social A aplicação do mais. O iPhone já me diz que eu hoje andei 3,5 km. Pronto, E lá não está. 5.000 e tal, Desliga. e 500. Mas provavelmente eu desligo, mas isto conta na E se mesma. der Esse é que é o entrada- problema. E se der entrada no hospital daqui por uns anos Ele vai. com um infarto, ele vai dizer foi porque andou pouco ou foi porque andou demais. Sim. E vai encontrar aí um padrão que a partir daí passa a associar Exatamente. a pessoas da sua família que venham a seguir ligar a mesma coisa. Exatamente. Mas é sério, vocês riem para Eu te aconselhava a desligar o telefone. É melhor. Aconselhava mesmo a desligar o telefone. Peço desculpa pela. A última questão, com a referência, eu não sei se compreendi bem a questão que me colocou. Outra vez, formula. Mas Então, exatamente por causa dessa estrutura de dominação toda aí que existe, que está sendo gerada na sociedade, né? Isso não vai também gerar em pessoas o desejo de estar fora da sociedade, estar fora dessa sociedade de dominação, desenvolvendo até pensamentos como filosofias ou até mesmo teologias de libertação dessa dominação? há bocado não tinha percebido se a referência à teologia da libertação era mesmo propositada. Não sei se era mesmo propositada ou não, como compreensão do cristianismo com uma determinada perspectiva social marcada. Mas vamos lá ver, eu acho que há uma relação dialética. Há uma relação dialética nas estruturas de dominação e na base a que elas se aplicam. Ou seja, já agora permitam-me utilizar aqui os conceitos marxistas da infraestrutura e da superestrutura. A construção do espaço mediático e a construção de todas estas estruturas de dominação servem uma determinada infraestrutura económica. Não é? Ou seja, nada daquilo que nós temos do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da superestrutura ideológica está desligado da infraestrutura económica, da infraestrutura que é constituída pelas relações económicas e pelas relações sociais que resultam dessas relações económicas. E portanto, a cada infraestrutura económica corresponde uma superestrutura ideológica. Naturalmente que a perspectiva sobre a adequação ou não desta superestrutura está dependendo do papel social de cada um. Não é? Ou seja, eu diria que os detentores dos meios de produção, os detentores do capital que controlam, que detêm a propriedade dos meios de produção e que querem perpetuar essa circunstância, naturalmente encontraram os mecanismos de dominação ideológica sobre os restantes de que não querem abrir mão. Os restantes, naturalmente, sentem-se excluídos desta sociedade e, naturalmente, percebem ou não. Isto depois é uma questão da compreensão da consciência que cada um tem da classe a que pertence e da consciência que tem do caminho que precisa de fazer para se libertar. Mas, portanto, cada um há de compreender à sua maneira e ao seu ritmo e à sua velocidade o caminho que precisa de fazer para se libertar dessa superestrutura ideológica. Isto implica relações dialéticas, não é? Porque o controlo a que nós estamos sujeitos, sendo mais evidente, gera nas pessoas, de facto, gerará naturalmente um sentimento de repulsa e de rejeição, porque
sentimento natural do ser humano não é o de se deixar, não é o de se deixar controlar quando percebe que está a ser controlado, sobretudo quanto ao seu próprio interesse. Eu diria que os problemas com que nós hoje estamos confrontados têm a ver com a dominação invisível, a dominação que não é percebida como dominação. Isto cruza-se um bocadinho com aquela discussão que estávamos a fazer há bocado a propósito dos estímulos a que as pessoas reagem e da ação que desencadeia uma reação sem que as pessoas percebam que estão a ser manipuladas para produzirem aquela reação. E eu diria que esses são os elementos de desenvolvimento mais perigosos, porque eles não dão às pessoas de facto a noção de que estão a ser controladas e estão a ser manipuladas. É óbvio que tudo isto também tem limites. Né? Tudo isto tem limites e tudo isto tem ciclos. Né? Tem ciclos. E tem ciclos que eu diria que são também ciclos de compreensão dessa dominação, compreensão da necessidade de libertação dessa dominação. Não me parece que em todo o mundo os seres humanos estejam todos no mesmo patamar, não apenas de compreensão, mas também de sujeição a estes mecanismos de dominação ideológica. Isto agora é uma reflexão puramente pessoal que me surgiu agora à medida que vou respondendo a esta questão. Eu julgo que o caminho de atomização da sociedade, de muitos aspectos da sociedade, contribui para que as pessoas tenham mais dificuldade em compreender os mecanismos de dominação a que são sujeitas. E do ponto de vista mediático, julgo que isso é evidente. A circunstância de não haver elementos de grupo, não haver elementos de grupo que permitam uma identificação de grupo em que nós nos podemos ver refletidos no outro com uma grande facilidade, impedem também que nós vejamos, a partir da circunstância em que está o outro, a própria sujeição de dominação a que nós estamos sujeitos. E, portanto, a atomização destes mecanismos, do ponto de vista social, a individualização, a missão dos grupos identitários, tudo isso dificulta a percepção do funcionamento destes mecanismos de dominação. E, naturalmente, isso também dificulta a percepção que cada um poderá ter da sua necessidade de libertação. Ainda que, em algumas circunstâncias, possa haver elementos que tornem isso mais evidente e, a partir dessa evidência, se ganhe compreensão para que essa necessidade é muito mais global do que apenas a do próprio indivíduo ou apenas daquela circunstância da vida, que é uma exigência de outros indivíduos e noutras dimensões da vida. Eu julgo que essas questões da dominação ideológica são questões que estão muito presentes na nossa vida social, muito associadas também à questão do desenvolvimento científico e tecnológico e muito associadas ao poder de controle que de facto se vai desenvolvendo com o aperfeiçoamento dessas tecnologias. Eu julgo que há aspectos da nossa vida individual que até podem permitir esta reflexão de uma forma mais evidente. Não é? Quer dizer, até ao fim da minha adolescência, até meio da minha adolescência, lidei com lidei com uma realidade em que só havia 4 canais de televisão. Aliás, só havia 4 canais, não, só havia 2 canais de televisão. Durante uma boa parte da minha infância e uma parte inicial da minha adolescência, só havia 2, o Canal 1 e a RTP2. Depois, a partir de uma determinada altura, passou a haver 4 canais. E aqueles 4 canais garantiam uma relativa uniformização do contacto social. Todos nós víamos as mesmas telenovelas, todos nós víamos os mesmos desenhos animados, todos nós víamos os mesmos programas de entretenimento. Havia fatores de identificação entre nós, fatores de identificação grupal, que permitiam que todos nós saibamos ainda hoje as músicas do Vitinho, coisas deste tipo. Qual é o significado? Que significado é que isto tem? Que significado é que isto tem do ponto de vista do nosso relacionamento humano? E que significado é que tem a realidade que nós temos hoje? Há uma parte da população
que hoje, quando liga à televisão, tem 200 canais à disposição. Portanto, tem coisas completamente distintas com as quais pode contactar, Ou não. não é? Ou não. E, portanto, a dispersão há de ter um efeito, há de ter uma consequência do ponto de vista social. Não é? Noutros planos, há elementos de alteração completa da nossa vida social a partir da utilização. Vou dar este exemplo, que talvez seja bom para explicar aquilo que quero dizer. Há uns anos atrás, quando estava com uns amigos meus, da minha idade, em Évora, numa sexta-feira à noite, estávamos a passar pela Praça do Giraldo, que é a praça central em Évora, estávamos a passar pela Praça do Giraldo, deviam ser 10h30 ou 11 horas da noite, e a praça estava completamente vazia. E nós questionámos, mas como é que isto está vazio? Mas onde é que andam os jovens? Quer dizer, a praça devia estar cheia de gente, está tudo enfiado em casa de certeza a jogar computador e a jogar outras porcarias quaisquer. Não? Já ninguém convive fora de casa, já ninguém convive fora daquele contexto. Quando depois começámos a chegar aos cafés e aos bares para onde íamos, começámos a perceber que estavam lá os jovens, que afinal não estavam em casa a jogar computador, estavam nos mesmos bares e nos mesmos cafés para onde nós íamos. Bem, e aquilo obrigou-nos a pensar outra vez naquilo que tínhamos estado a discutir antes. E chegámos a uma conclusão tão simples quanto isto. A ocupação da cidade alterou-se com a utilização do telemóvel. Nós à sexta-feira, quando nos despedíamos na escola, combinávamos, olha, logo às 10 horas na Praça do Giraldo. E, portanto, a partir das 10 horas da noite, a Praça do Giraldo era o ponto de encontro de centenas e centenas de jovens que não tinham telemóvel e que, portanto, combinavam antes o sítio onde se encontravam. E aquilo permitia o quê? Que uma geração inteira tivesse um momento em que praticamente todos se encontravam no mesmo sítio. Porque as tecnologias da comunicação não permitiam que nós fizéssemos as coisas de outra forma. A partir do momento em que passa a haver o telemóvel, aquela necessidade deixa de existir e, portanto, a relação social altera-se completamente. A própria vivência da cidade se altera completamente. Sim. Locais que eram pontos de encontro, de vivência marcada da cidade, deixam de existir porque as pessoas mandam uma mensagem, vou para ali ou vou para além, eu vou lá ter ou não vou lá ter. Pronto. Sim. E a vida social altera-se, a vivência da cidade altera-se e a gente não percebe bem porquê. Acha que os hábitos das pessoas se alteraram completamente. Não se alteraram completamente. Porque eles continuam a encontrar-se todos nos bares, nos mesmos cafés e nos mesmos bares onde nós nos encontrávamos quando tínhamos a idade deles. Eles já não estão sujeitos às mesmas necessidades que nós tínhamos. Isto, do ponto de vista social, há de ter uma consequência. Há de ter uma consequência na forma como cada um olha para a sociedade que tem à volta e como reflete criticamente sobre a realidade em que se insere. E que quer ou não alterar em função dessa circunstância. Se nos dão a ideia de que nós, individualmente, temos mais capacidade de influenciar ou de alterar as coisas, se calhar também mais dificilmente a gente concebe a ideia de que queremos alterar alguma coisa. Não é? Se nos dão a ideia de que nós, no Facebook ou no Twitter, podemos dar todas as nossas opiniões a qualquer hora e a qualquer momento do dia e ouvindo ou não ouvindo aquilo que os outros dizem, nós se calhar não temos à primeira vista a ideia de que temos hoje menos espaço de participação política, ou temos hoje menos espaço para fazer ouvir a nossa voz e condicionarmos com a nossa posição e a nossa opinião as decisões que são tomadas e que relevam para a nossa vida. Não é? E, portanto, essa atomização no indivíduo de aspectos que, do ponto de vista social, têm um impacto global, eu julgo que comportam riscos de controle do indivíduo, de controle dos indivíduos em função de objetivos que são controlados a outro nível e que são definidos a outro nível e que mobilizam muitos meios para que possam ser alcançados. Muito bem. Certamente este é um debate que podia continuar. Esta última intervenção foi muito interessante a vários níveis, mas como o tempo urge, vamos falar daqui ideias para pensar. Isto aqui é o importante. E leva daqui a ideia para criar a primeira Comissão de Ética Mundial para a Robótica. Para a Robótica, sim, sim. Aqui no Centro de Literatura está a ver, também da literatura se pode identificar coisas interessantes. Sim, sim. Muito bem, e agradecemos muito a sua disponibilidade, a sua intervenção, a sua reflexão e desejamos muito sucesso para a sua carreira, que tem sido brilhante e que continua a ser. Muito obrigado. É que agradeço o convite e espero que não tenho verdadeiramente noção se correspondeu àquilo que me era pedido ou não, mas de qualquer forma, para mim foi um grande gosto poder estar aqui convosco e podermos ter tido esta troca de ideias
que também me permitiu, pelo menos a mim, permitiu-me arrumar algumas ideias que eu tinha dispersas e soltas e que ainda não tinha tido a oportunidade de as arrumar, e também confesso-vos que esta nossa conversa também me permitiu isso tudo. E portanto também o meu obrigado. Podemos disponíveis. Recebemos a oferecer um certificado e há alguns livros que vamos publicando. Temos também aqui o Centro de Estudos Africanos. Sim. Muito obrigado. Também aqui para repensar Portugal. Vamos lá. Está bem? Sim, muito obrigado. Um meio de nota para eu muito pesado. Eu tenho ali uma top case onde consigo pôr estas coisas. Muito obrigado.